Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre impulso de uma força. Você viu no vídeo aí atrás uma pessoa pulando e caindo num colchãozão, e quando ela caía nesse colchãozão, o que o colchão faz? Ele absorve o impacto da pessoa caindo. Agora, se ela desse o mesmo pulo e caísse num chão duro, ela ia se machucar. Bom, durante a aula de hoje a gente vai entender bem certinho o que está acontecendo ali, por que nesse caso ela não se machuca e várias outras situações relacionadas ao teu dia a dia, tá certo? Esse assunto aparece bastante pra gente em vestibular, na prova do Enem e em provas de colégio. Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, vamos conversar então sobre o impulso de uma força que a gente usa a letra I para representar. E pelo símbolo que eu pus ali, você percebe essa setinha em cima da letra I, ou seja, remete pra gente que impulso é uma grandeza do tipo vetorial. Então imagina o seguinte, você está lá no mercado fazendo compra e aí você está empurrando o carrinho com uma certa força. Quando você está fazendo força e está empurrando ele, você está dando nele um impulso. E detalhe, tá? Esse impulso que você está fazendo no carrinho vai ser tão maior quanto maior for a força, ou seja, o impulso é proporcional ao valor da força, à intensidade da força. Lembra que esse símbolo que eu coloquei aqui é o símbolo de proporção, certo? Quer dizer que é diretamente proporcional. Agora, detalhe, você está empurrando o carrinho e se você fizer uma força durante 1 segundo, você vai conseguir dar um certo impulso nele. Agora, se você fizer uma força durante mais tempo, você consegue dar um impulso maior nesse mesmo carrinho. Claro que eu estou considerando que você esteja fazendo a mesma força, tudo bem? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, que essa força, ela age durante um certo intervalo de tempo. E que o impulso também é proporcional ao tempo em que a força fica agindo no corpo. Agora, como que a gente vai calcular o valor desse impulso? Pessoal, para a gente calcular o valor desse impulso, existem alguns métodos. E o primeiro que eu quero mostrar para você é o seguinte. Vamos considerar que essa força que a gente fez sobre o carrinho foi sempre a mesma. Ou seja, vamos considerar que a gente está usando ali uma força de valor constante. Para o caso de uma força constante, o impulso vai ser calculado pela expressão força vezes tempo. Mas, pessoal, lembrando, né? Para isso, o valor da força tem que ser constante, porque se ela não for constante, eu não vou saber o valor da força para aplicar ali. Pessoal, agora olha só, a gente tem que tomar cuidado para não confundir como muita gente faz. Impulso não é a mesma coisa do que força. Você viu, inclusive, nessa equação aqui do lado, né? Impulso é o quê? É uma força aplicada durante um certo tempo. Então imagina que você vai empurrar uma criança num balanço. Você quer dar um certo impulso nela, certo? O que vai acontecer? Pensa comigo o seguinte, você vai fazer uma força sobre ela, e essa força, tua mão vai ficar em contato com as costas dela durante um tempinho, ou em contato com o balanço, tanto faz. Mas enfim, você vai empurrar, né? E a criança vai começar a balançar. Então impulso pra gente é uma grandeza que te dá o produto força por tempo, tá certo? Daí você vai pensar, poxa, Coelho, mas e se a força não for constante? Como é que a gente faz? A gente vai ver já já isso aí, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, agora em relação à unidade, olha só. Força no sistema internacional, a gente usa em Newton, e tempo no sistema internacional, a gente usa em segundo. Então, o impulso vai ficar uma unidade vezes a outra, ou seja, a unidade de impulso vai ser Newton vezes segundo, tá certo? Agora, pessoal, deixa eu conversar com vocês um pouquinho. Imagina o seguinte, a gente tem ali o balanço, tem uma criança sentada, e você vai empurrar essa criança, vai fazer uma força ali nas costas dela durante um certo intervalo de tempo, tudo bem? E aí vamos supor que você queira dar um impulso nessa criança de 50 newtons vezes segundo. O que acontece? A gente sabe que impulso, no caso da força constante, é força vezes o tempo. Então, se eu quero conseguir um impulso de 50 newtons vezes segundo, eu posso fazer o seguinte, eu posso aplicar uma força na pessoa de 10 newtons. Para isso, as minhas mãos vão ter que ficar em contato com as costas dela durante 5 segundos. Agora, olha só, se eu quero conseguir o mesmo impulso, só que quero fazer a força durante meio segundo, para conseguir um
impulso de 50 newtons vezes segundo, se eu usar um tempo de meio segundo, a força que eu vou ter que fazer ali vai ter que ser de 100 newtons. Ou seja, eu vou machucar a criança. Então olha a conclusão que a gente tira. Para conseguir um determinado valor de impulso, quanto menor for o tempo de contato, maior é a força que eu preciso. Ou eu posso enxergar o contrário também, né? Quanto maior for o tempo de contato, menor é a força necessária, tudo bem? Pessoal, e olha só, essa conclusão é uma conclusão bem importante que mostra pra gente várias situações do dia a dia. Como, por exemplo, as pessoas saltando naquele colchão de ar onde a outra decolava, voava ali. Quando a pessoa salta e cai num colchão de ar daquele, o que vai acontecer? Ela vai cair, mas como o colchão é bem fofinho, o colchão de ar, ele vai amortecer aquela queda aos poucos, ou seja, ele vai demorar mais tempo para fazer o corpo da pessoa parar. Então, como vai demorar mais tempo para fazer o corpo parar, a força que ele aplica no corpo da pessoa é menor. Agora, quando a pessoa pula e cai no chão duro, o que acontece? O chão duro, a pessoa cai, pá, bate ali, né? Quica ali de uma vez, ou seja, é um único instante de contato. Como o tempo de contato é muito pequeno, a força que atua ali para conseguir parar o teu corpo é muito grande, tá certo? Mesma coisa acontece, por exemplo, no caso de um airbag. Quando acontece um acidente, o nosso corpo bate no airbag e aquele airbag ele vai fazer o quê? Ele vai amortecer a pancada, ele vai inflar, tudo bem? E aí quando você bate nele, ele amortece essa pancada. O que é esse amortecer? Leva um tempo maior para o teu corpo parar, comparado a se batesse, por exemplo, no volante do carro, tá certo? Como demora um tempo maior, a força que atua no teu corpo é menor. Tudo bem? Enfim, são algumas aplicações importantes da gente notar que quando eu tenho, então, vamos lá de novo, um tempo de contato maior, existe uma força necessária menor para fazer um corpo parar, tá certo? Bom, vamos lá, vamos continuar. Bom, então a gente já sabe que no caso de uma força constante, para calcular o impulso, a gente faz simplesmente o valor da força vezes o tempo em que essa força fica sendo aplicada sobre o corpo. Agora, eu quero dar uma olhada com vocês num gráfico. Como ficaria o gráfico de uma força constante sendo aplicada sobre o corpo? Dá uma olhada aqui, eu vou colocar para vocês um gráfico dessa maneira e a gente percebe que só de olhar para o gráfico, a gente nota um valor constante para a força. Agora, ainda nesse gráfico, percebe uma coisa comigo. Eu vou trazer uma linhazinha auxiliar aqui. E aí a gente consegue notar que esse trecho daqui até aqui é o intervalo de tempo que a força fica atuando. E esse trecho daqui até aqui é o valor da força. Agora olha só, no caso da força constante, se eu faço força vezes tempo, eu estou calculando o impulso. E graficamente, se eu faço força vezes tempo, eu estou fazendo a altura desse retângulo vezes a base. E a altura vezes base ou base vezes altura tanto faz. Dá pra gente o cálculo dessa área que eu estou marcando aqui para vocês. E aí, pessoal, com isso, olha só a nossa conclusão, que no gráfico da força pelo tempo, o cálculo da área é pra gente o impulso, tudo bem? O certo é a gente colocar esse N em cima do igual. Lembra que a gente já viu em outras aulas? Esse N só quer dizer numericamente, ou seja, o valor da área é o valor do impulso. Agora, eu queria dar uma olhada com vocês num outro gráfico. Nesse gráfico, percebe que o valor da força está mudando, ou seja, eu não posso usar essa equação para calcular o impulso. Agora, observa uma coisa comigo. Eu vou trazer uma linha auxiliar aqui no canto e quero ver com você o seguinte. Se eu calcular essa área que eu estou marcando aqui para vocês, nota que eu já levo em consideração essa variação que aconteceu da força. Ou seja, no gráfico da força pelo tempo, se eu calcular a área, eu posso calcular o impulso nesse caso também. Então, o que eu vou dizer para você? Que se por acaso o valor da força for constante, eu posso usar o método gráfico ou posso usar a equação. E se o valor da força for variável, eu só posso usar o método da área. E aí agora vamos usar isso que a gente aprendeu para resolver um exercício. O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho do supermercado de massa total 40 kg inicialmente em repouso. Aí tem o gráfico ali para vocês. E a questão fala o seguinte: a intensidade da força constante que produz
o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante um intervalo de tempo de 0 a 25 segundos em newtons é igual a... Bom, a questão quer saber a intensidade da força constante. Daí você vai dizer, poxa, Coelho, se eu olhar lá para a questão, a força é constante com 30 newtons. Não, não. Ele não perguntou qual é o valor da força que nesse trecho é constante. Ele disse para a gente o quê? Que esse gráfico representa a força que a gente usa para empurrar um carrinho do supermercado. E ele quer saber qual é a força constante que produz o mesmo impulso. Bom, no caso de uma força constante, a gente pode fazer impulso por força vezes tempo. Pelos dados que eles passaram para a gente, eu sei o intervalo de tempo, que é de 0 a 25 segundos. Então, eu vou colocar para vocês aqui 25. A intensidade da força, ele quer saber. Para a gente resolver o exercício, só falta a gente saber o impulso. Bom, aí vamos lá para o gráfico. O que a gente sabe? A gente sabe que, num gráfico, a área ela é numericamente igual ao impulso. Ou seja, se eu quero achar o impulso, é só a gente achar a área dessa figura. Agora, existem várias maneiras de fazer. Eu vou sugerir uma para você, que é pegar essa figura e dividir em 3 figuras básicas que você já conhece a fórmula da área. Eu tenho aqui, por exemplo, um triângulo, que eu vou chamar para vocês de 1. Eu tenho aqui um retângulo, que eu estou marcando para vocês, e vou chamar de 2. E tenho mais um triângulo, que eu vou chamar de 3. Então, para a gente calcular o impulso, é simples. É só a gente calcular a área 1, a área 2, a área 3 e somar. Então, vamos lá. Área 1. A figura 1 é um triângulo. Se é um triângulo, é só a gente fazer base vezes altura dividido por 2. Aí eu tenho, então, que a área 1 é igual a base. A base do triângulo 1 vale 10 vezes a altura. A altura do triângulo 1 vale 30 dividido por 2, que é da própria fórmula. E aí, a área 1, a gente acha que ela vale 10 vezes 30 é 300. Dividido por 2 vai dar 150. Lembra que a unidade é newton vezes segundo, tudo bem? Então vamos lá, no cálculo do impulso, eu já sei a área 1, que é 150, mais a área 2. Se a gente olhar lá para a figura, a área 2 é um retângulo. Como é um retângulo, é só a gente fazer a base do retângulo vezes a altura dele. A área 2 fica igual a base. Olha só, a base vai do 10 ao 20. Então, a base vale 10. Vezes a altura, que é 30. Vamos anotar 10 vezes 30. E aí a gente vai achar que a área 2 é igual a 10 vezes 30, 300 newtons vezes segundo. Então vamos colocar lá no lugar da área 2, 300. Mais a área 3. A área 3 é de novo um triângulo. Se é triângulo, é base vezes altura dividido por 2. A gente aprende isso lá com o ferreto. Enfim, área 3 é igual a base. Olha só, a base vai do 20 ao 25. Então, a base vale 5 unidades. Vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Aí, a área 3 vai dar igual a 5 vezes 30 é 150. Dividido por 2 vai dar 75 newtons vezes segundo. Então, eu vou somar aqui 75. Com isso, a gente vai achar que o impulso da força é igual a... Vamos lá, pessoal? 150 mais 300 dá 450. Mais 75 vai dar 525 newtons vezes segundo. Agora que a gente descobriu o valor do impulso, é só a gente substituir ele aqui na equação e está resolvido o nosso problema. Então, a gente sabe que o impulso vale 525. Agora, para isolar o F, a gente simplesmente vai pegar esse 25 que está aqui multiplicando e vai escrever ele lá do outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui F é igual a 525 dividido por 25. E aí, a gente vai chegar aqui, o valor da força constante que produz o mesmo impulso que a força do gráfico é igual a 21 newtons.
E essa é a resposta que a gente estava procurando, por isso, o gabarito da questão é a letra E. Pessoal, e essa foi nossa primeira aula sobre impulso. Como eu te disse no começo, um assunto muito importante, muito cobrado da gente. Na próxima aula a gente continua falando sobre esse assunto, tá certo? Tchau e até lá.